gosta de uma fofoca, né? Ele conseguiu ver isso nesse meu outro vídeo que tem card aqui em cima explicando a treta Amber Heard e Johnny Depp. E hoje eu vou explicar a confusão que está acontecendo por causa da 4ª temporada de The Crown e a família real britânica. Então se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo. Não esquece de deixar o seu like, se ajuda bastante gente aqui no canal. Esse vídeo vai começar! Tretas, bibias, treta. Tem que inventar uma palavra melhor pra esse tipo de quadro, mas tudo bem, vamos continuar o vídeo. Ok. Se você não sabe, a 4ª temporada de The Crown foi considerada a melhor temporada da série por críticos no mundo inteiro, mas a galera que não gostou é a família real britânica. Por quê? Essa 4ª temporada foi quando apresentou a princesa Diana, a trama toda do The Crown. Princesa Diana foi a realeza mais amada de toda a história da família real britânica. Mas o que aconteceu? Falou sobre a bulimia da princesa, falou sobre o relacionamento abusivo do príncipe Charles com a princesa Diana, falou da traição do príncipe Charles com a princesa Diana, falou do que? Das traições da Diana pro príncipe Charles, falou de uma bagaça toda de como foi forçado, enfim, contou a história toda, quer dizer, quase toda, porque ainda vai ter a 5ª temporada e última. Mas a situação é o seguinte, eles botaram realmente como a pessoa culpada e a pessoa mais má, etc, o príncipe Charles. E a gente sabe que ele é o próximo a ser rei, né, quando Bebeta, Rainha Elizabeth II, falecer. Mas a gente acha que realmente vai pro William. E o William também falou sobre isso. Mas vamos começar pelo começo. Depois que saiu essa 4ª temporada, o secretário de Cultura do Reino Unido falou publicamente que a Netflix tinha que dizer que a história contada é ficção. E até que eles iam escrever formalmente para a Netflix fazer isso. E a Netflix fez o quê? Negou o pedido dele. Dona Netflix é afrontosa. Se mexer errado, eu explodo. Tá, querida! E além do que, negou e falou o quê? É ficção? Então eu vou aqui expor vocês na internet, entendeu? Lançou áudios da própria princesa Diana falando sobre os acontecimentos e também vídeo narrado pela princesa Diana falando de como Charles tinha inveja dela pela popularidade que ela estava tendo. E nos áudios também dizia ela falando sobre o relacionamento A3 que eles tinham, que era Diana com Charles e a amante do Charles, que é a esposa atual dele. Aí tem um monte de gente defendendo ou desdefendendo essa situação. Um amigo do Charles falou que isso é um absurdo, que estão explorando um modo de narrativa para o entretenimento às custas de dinheiro. Príncipe William, que a gente acredita que realmente vai ser o próximo rei, porque a gente acredita que Charles vai ignorar isso aí, que não quer ser rei coisa nenhuma. Quem vai ser rei vai ser Príncipe William. Príncipe William, ótimo. Príncipe William, graças a Deus. A gente não quer Charles como rei. Segundo The Times, o William disse que eles contaram a história de um modo muito simplista e falso. William, tu era nem criança ali, tu nem tava vendo a confusão, seu William. Aí tem mais gente defendendo também, né? A escritora Penny Jr., acho que é assim que se fala o nome dela, que já escreveu vários livros sobre a família real, também defendeu. Diz que não era isso e que o Charles tá muito chateado, que viram ele de uma forma cruel, falsa, horrível, blá, 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 blá. Então de olho em você, hein, Príncipe Charles. Eu não. Que dia foi isso? Mas aí tem o povo que faz o quê? O povo que defende a confusão, entendeu? Tinha um ex-mordomo que era amigo da princesa Diana, que a gente sabe que Diana era muito simpática, Diana era muito carismática. E esse mordomo, chamado Paul Burrow, acho que é assim que se fala o nome dele, falou que viu a série sim e que era exatamente isso. E que a Netflix estava fazendo uma dramaturgia realista sobre a família real. E que a família real só está falando tudo isso e que está chateadinho e que é falso porque a Netflix está expondo a realidade dos bastidores dentro do palácio de Buckingham. E aí eu queria lembrar vocês que Príncipe Harry, junto com Meghan Markle, a esposa dele, saíram da família real. Lembra que eles oficialmente pediram para sair da família real e
foram morar nos Estados Unidos, fechando contrato com dona Netflix para fazer documentários, séries, programas infantis. Imagine como eles estão pensando vendo esse retrato da sua família na Netflix. Como vai ficar em relação aos programas dele? Pois é, dizem que Harry está muito chateado e muito preocupado com relação a esse contrato. E aí o babado não acabou só com isso não. Por acaso, Harry e o William decidiram implicar com a emissora BBC. Essa emissora, em 95, lançou uma entrevista que a Diana fez pro programa de TV Panorama, e foi o jornalista Martin Bashir que fez essa entrevista. Nessa entrevista, filho, ela solta todos os babados. Ela fala da bulimia dela, sim, fala que passou mais de 10 anos tentando controlar a bulimia, confirma do relacionamento a 3 que ela tinha, fala da inveja do Charles, fala como ela era maltratada, ignorada, rejeitada, tá dizendo tudo que a Netflix expôs nessa 4ª temporada. E aí a BBC tá fazendo aí uma investigação interna porque tá dizendo que esse jornalista falsificou um documento que acusava a inteligência britânica de botar espiões seguindo a princesa Diana. Lembrando que provavelmente nós vamos ver nessa 5ª e última temporada a morte de princesa Diana, que tem várias coisas falando sobre isso, de como ela morreu, que na verdade não foi um acidente, foi um assassinato por conta do divórcio dela, que inclusive é uma das coisas que ela fala nessa entrevista em relação à possibilidade do divórcio, que estava muito se aproximando. Então esse documento teoricamente ajuda a provar que Diana não morreu por acidente. E aí Harry e o William estão em processo contra a BBC por conta desse programa e dessa entrevista que ela deu. Aí a gente pensa, magicamente agora, do nada, quando a Netflix está expondo a família real, eles decidem se importar com uma entrevista que ela deu em 95? Ah, príncipes, vocês estão achando que vocês estão enganando quem? Vocês já estão se precavendo para a última temporada, onde vai falar da morte da mãe deles, para não ter mais babado dentro da família. Até porque William vai ser rei em algum momento, esperamos que mais próximo do que mais longe. E ele vai ter que estar aí com todos os babados acumulados dessa família para resolver nas costas. Agora eu quero saber de você, você já assistiu The Crown? Pra mim, realmente, a 4ª temporada não tem pra ninguém. Muito melhor que todas as outras, tá incrível. Os personagens estão super parecidos fisicamente com os personagens originais, e também o modo deles atuais está muito parecido. Se a história é verdade ou não, depende de você acreditar com as provas dadas no mundo real. Eu quero saber para você, se você acredita que essa história que estão contando na Netflix é a verdade, me conta aqui nos comentários, deixa o seu like, manda esse vídeo para aquele seu amigo ou amiga fofoqueira que quer saber de tudo sobre essa história. Eu também tô no Facebook, no Instagram e no TikTok como Bia Contursi, e no Twitter como Bia Contursi. Beijo!